Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Tartari, eu sou gestor de fundos aqui do Fator e vou contar para vocês como foi o mês de fevereiro do Fator Portfólio Plus. O Fator Portfólio Plus, no mês de fevereiro, teve uma ligeira alta de 0,36%, tá? Ante um CDI aí de 0,92%, o que dá mais ou menos 40% do CDI no período. Tá? Lembrando que o mês de fevereiro aí foi bem volátil aí por conta das mudanças que aconteceram aí nos mercados de juros, bolsa, principalmente vindo lá de fora, que a gente já vai comentar daqui a pouquinho, tá certo? Falando das posições específicas, tá? Os principais destaques aí de performance vieram do Genoa Capital Radar, com uma alta de 2,2% ali no mês, o JGP Strategy, com uma alta de 1,6% no mês, e o Fator Macro, novamente, aí, esse mês, com uma alta de 1,4% aí nos destaques. Do lado negativo, acho que vale a pena destacar o Ibiúna Red STH, com uma queda de 1,6%, e o MAN AHL Target Risk, com uma alta de 2,3%. Só lembrando que o MAN tem uma posição bem menor aí do que comparado com os outros fundos, está abaixo de 5%, por conta aí de risco e de exposição internacional, que a gente gosta de calibrar bem pequeno, dependendo do tipo de fundo, tá certo? Falando na atribuição de performance total aí, individual de cada fundo, a gente tem aí no mês, obviamente, o Genoa Capital Radar aí contribuindo com 0,25% de alta, tá? E o JGP Strategy com 0,17% e o Gavea Macro aí com 0,13%. Só lembrando aí, o Gavea Macro tem uma exposição muito maior do que o Fator Macro, então por isso que ele acaba sendo o terceiro aqui na contribuição do mês. No acumulado de 12 meses, né, a gente ainda tem o Gavea Macro, o Genoa e a Verde como os três principais contribuidores aqui para o Fator Portfólio Plus nos 12 meses acumulados, tá certo? O Gavea, obviamente, com 2,1% aí total de contribuição, o Genoa também aí na casa dos 2,1%, seguido do Verde aí com 1,6% de contribuição acumulada para 12 meses, terminando agora em fevereiro de 2023. Falando de mercados e tendências, em fevereiro, tá, ao contrário aí dos eventos nos meses anteriores, né, como a gente tem discutido aí de novembro, dezembro e janeiro, as posições aplicadas em juros foram os destaques negativos, tá, dos portfólios. Então, nesses 3 meses anteriores, essas foram os grandes destaques positivos, né? Nesse mês foi exatamente o oposto. As posições vendidas em bolsa, tanto aqui como lá fora, ajudaram a atenuar um pouco as perdas, tá, sofridas pelos fundos em outros mercados, como, por exemplo, juros e moedas, porém não foram suficientes aí para fazer o offset, tá, para compensar essas perdas que a gente teve em juros. Vale mencionar aí que a grande maioria dos gestores que compõem a carteira do Fator Portfólio Plus, eles estão leves aí e zerados em posições de juros aqui no Brasil, tá, por falta de visibilidade ainda de como vai ser o cenário aqui localmente, tá certo? Conforme a gente mencionou na carta de dezembro, tá, voltando aí 2 cartas atrás, a manutenção aí das taxas de juros em patamares elevados, tá, no mundo desenvolvido, é um dos principais temas que a gente tem aí para esse próximo ano e, né, está aparecendo aqui no mês de fevereiro novamente como um dos pontos importantes. O segundo ponto, né, uma possível recessão americana, né, também ligado aí à performance dos mercados aí no mês de fevereiro, e a reabertura da economia chinesa aí com o fim da política de Covid-0, também, obviamente, fazendo bem menos preço agora no mês de fevereiro, mas também é um dos 3 eventos mais importantes aí que a gente tem para discutir né, nesse início de ano, tá, nesse primeiro trimestre agora. Ao longo do mês de fevereiro, né, a gente, né, o tom positivo que a gente viu nos mercados, e principalmente em dezembro e janeiro, foram revertidos, tá, com as divulgações aí de dados mais negativos do lado da inflação, tá? Então, perto do final do mês, o núcleo do PCI lá nos Estados Unidos veio bem pior do que era esperado, levou os mercados aí a reprecificarem, por exemplo, a curva de juros, né, a faixa terminal de juros aí, saindo de mais ou menos, tá, 4,80, o que estava no mercado futuro no fechamento de janeiro, né, ele foi até 5,20 agora, ou seja, subindo aí mais de 40 pontos, tá, mais de 40 bases aí, pontos base na curva,
Os dados mais fortes de emprego ali também é o melhor, né? Os dados de emprego que não vêm dando sinais ainda de desaquecimento, tá? Um ou outro sinal marginal, mas não está ajudando a diminuir essas pressões inflacionárias. E, obviamente, está levando as expectativas aí de juros e inflação para cima, tá? Para patamares acima dos que a gente havia verificado em janeiro e que tinha dado esse tom de bom humor aí nos mercados. Tá? Com isso, os mercados de juros e moeda e bolsa ao redor do mundo performaram negativamente. No Brasil, né, as incertezas, especificamente falando de Brasil, né, as incertezas locais ainda permanecem, tá? Interferindo nos principais mercados aqui, então bolsa, moeda, juros, principalmente. Porém, o Brasil continua aí se apresentando como descontado em relação aos seus pares, tá? Só para ter uma ideia de magnitude, a Bolsa Brasileira aí caiu quase 10% em dólar só no mês de fevereiro. Então, por hoje é só, pessoal. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho e seguir o Fator nas redes sociais. Obrigado.